Bom, e bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite da Fundação Gregório de Matos, né, para voltar a falar sobre um tema que a gente já discutiu outrora em um dos encontros do Patrimônio que é falar sobre arqueologia na perspectiva do estudo dos vestígios do passado. Falar um pouquinho da arqueologia, dessa ciência que é tão interessante, que nos tem trazido muitos dados, que nos tem brindado com muitas descobertas, com reavaliações de foco, que tem feito emergir o depoimento e as vozes de alguns indivíduos que a história não capturou ou que capturou a partir de uma perspectiva um pouco equivocada, ou até também no intuito de complementar essas informações, né? Quando a gente pensa em arqueologia, a gente traz ao pensamento logo a questão do passado, né? De estudar o que não existe mais, não de maneira perceptível, não de maneira constante, de, de estudar o que está escondido embaixo dos subsolos. A arqueologia, no meu entendimento, ela estuda isso, sim, mas o foco, o que a arqueologia ela vai estudar é justamente essas relações sociais, essas relações pessoais, essa forma como os indivíduos de outro momento, eles transformaram o seu contexto, eles transformaram aquilo que eles tinham à mão, o que era mais perto, de maneira a atender às suas necessidades e a garantir a manutenção daquele grupo para de maneira a garantir a permanência daquele grupo para o momento posterior. Então, o que a gente tem hoje seria o resultado dessas transformações, né? Seria o resultado direto, na verdade. O que, a partir do processo de. A gente usar a expressão evolução aqui, mas a partir do processo de evolução que sobreviveu, em detrimento do que foi abandonado, é o que sobreviveu, o que melhor se adaptou, essas respostas que melhor se adaptaram à nossa necessidade e a gente acaba transformando isso. Então, assim, estudar arqueologia é estudar esse passado, mas também é estudar a nossa sociedade. A gente observa o que se tem hoje porque é uma intricada rede de relações. O que se tem hoje, de alguma maneira, tem eco no que foi no passado, e o passado, de alguma maneira, ele conversa com o que a gente tem hoje. Então a gente estuda esse movimento que parece ser pendular entre o agora e o anterior. A gente tenta trazer essas vozes que foram visibilizadas ou que de alguma maneira não foram ouvidas naquele momento. Então aí você tem, por exemplo, a arqueologia que estuda elementos arquitetônicos urbanos, arqueologia da arquitetura, por exemplo, que vai fazer a conexão. A gente tem hoje a preservação de muitos templos, de muitos casarios que são imponentes, mas a gente tem a arquitetura vernacular que de alguma maneira ela foi aí desprestigiada ao longo do tempo e a gente busca outros elementos na sociedade que não estavam no status quo, né? Não era no momento os principais a serem entendidos. E a gente busca essas pessoas também para dar voz. Atrelada a isso, a gente tenta trabalhar com a ideia do patrimônio, que difere um pouco do que então se entende que não é um patrimônio vindo de fora ou de cima e é imposto para a sociedade, para a comunidade. Seria um patrimônio que esteja muito mais atrelado à questão emocional, ao entendimento de pessoa, ao entendimento desses indivíduos como pessoa, como membros de um coletivo, de um grupo maior, o que é que elas entendem como ideia de pertença, de identidade, de proximidade. Então, quando a gente faz um trabalho de arqueologia, a gente tenta pegar todas essas nuances, né? É fazer a escavação do que está acima da cota zero, o que está no subsolo, juntar com essas informações desses vestígios estruturais, dessa cultura material e
o processo de significação e ressignificação. De significação para aquelas comunidades, para aquelas sociedades que produziram esse contexto analisado, e de ressignificação, que seria os significados que as comunidades atuais podem dar esses espaços, né? Esses contextos. É interessante, aí a gente falou sobre pelo menos 3 ou 4 elementos que talvez não seja tão comum à ampla maioria. O que é que a gente chama de cultura material? Cultura material são todos os fragmentos ou elementos íntegros que foram produzidos por outros grupos humanos para atender necessidades e que a arqueologia, no momento da escavação, ela localiza. A cultura material, ela pode ser móvel, porque pode ser fragmentos de garrafas, de potes, de urnas funerárias, de elementos feitos em pedra mesmo, que a gente chama de lítico, ou pode ser vestígios estruturais. Através da pesquisa, através de um controle mais sistemático da localização e coleta desses dados, a gente entender esse movimento social que foi que de outrora, como é que ele se deu, quem os fez, né? Quem o produziu, por que produziu, como é que ele foi utilizado pela sociedade. E, e, e aí, o mais interessante é se ele foi abandonado ou se ele permaneceu transformado ou da maneira como foi produzido, se ele foi abandonado, por que ele foi abandonado também, porque deixou de fazer sentido, porque deixou de ter importância, e se ele teve importância, quais tipos de anseio, quais tipos de necessidade eles atendiam. Então, a arqueologia, da palavra do grego, né, arqueo, antigo, logia, ciência do antigo, mas é uma ciência que estuda o antigo tentando entender o presente, né? Espero que vocês tenham gostado e mais uma vez agradecer, tá bom? Obrigada, até mais, beijão. E, gente, se possível, fique em casa, tá bom? Até mais, tchau.